Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta live. E nesta live nós vamos apresentar trabalhos autorais. Na verdade, nossos colegas Rodrigo Prokhinov e Piero Quirino vão apresentar suas composições. E para a gente não ficar de fora, né, Thiago? A gente vai tocar uma música no final, né? Você pode falar um pouquinho? Nós vamos tocar uma música que chama Luar do Sertão. Uma música muito conhecida, muito famosa, e faz uma ligação com as outras lives também, porque o compositor, né, dessa música é João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense. Então faz um diálogo também com o nosso repertório. E essa live, como é um trabalho mais autoral e de muito bom gosto, inclusive, a gente vai passar agora para o Piero e para o Proc falar um pouquinho sobre as músicas, né? Essa quarta live vai ser um trabalho dedicado a nossas composições, né? Eu escolhi alguma das minhas composições e o Piero também. Eu vou tocar para vocês Equilíbrio, pro João, Até Amanhã e Valsa do Acalanto, né? Espero que vocês gostem. São músicas feitas com esse tempero da música popular brasileira. Então tem valsa, tem baião. O Piero também vai mostrar o seu lado de compositor também. Então é um prazer mostrar as nossas composições para vocês. Bom, vou trocar 3 composições minhas, né? A primeira é Samba pro Pedro, né? Fiz em homenagem ao meu pai. A outra composição se chama Nostalgia, né? Que é a primeira, né, ideia musical minha, assim, arriscando. E a outra composição se chama Pela Manhã, tá? Que é a minha peça mais recente, né, digamos assim. Espero que vocês aproveitem, né? A gente preparou um trabalho aqui com muita atenção e carinho para vocês. Meu processo de composição, no caso dessa Valsa do Acalanto, é muito gratificante para mim. Por quê? Porque foi o nascimento do meu filho, Henrique. E eu lembro de todos os momentos, né? Mas um desses momentos que me marcou muito foi logo quando que a gente chegou em casa. Eu colocava ele no colo aqui assim e ficava assim, ó, balançando e cantarolando. Pegava e cantarolava. Aí um desses dias eu cantei essa melodia. Pirurururi, pirurururi, piru, pirirururu, piru, pirirururu, piru, pirirurururururu. Eu falei, nossa, eu fiz uma valsa. Que legal, isso daí é uma valsa, já está pronta. Já está pronta a valsa. Nossa, que beleza, deixa eu pegar o violão, deixa eu achar as notas. Eu gosto muito de cantar, né? Eu sempre, as minhas melodias, eu vou atrás da melodia. Eu gosto muito de melodia, então eu tento fazer coisas que lembram, assim, coisas que tenham uma ótima melodia, assim, uma melodia agradável e geralmente sai do coração. Assim, fora estudar as práticas de composição, tudo aquilo eu estudo, contraponto, primeira espécie, segunda, terceira, quarta, quinta, harmonia negativa, enfim, todas essas coisas eu gosto de estudar, mas na hora de compor eu tento deixar a inspiração, né, a melodia vir e depois eu tento colocar isso no instrumento, achar. Porque qual que é a função do músico? Você trazer isso de um universo não perceptível e você trazer para o perceptível. Isso é difícil. E com essa inspiração, aquilo te mexe com você, você acaba fazendo. E aí depois que eu fiz essa melodia, eu peguei o instrumento, achei as notas e aí fiz essa valsa. Então essa valsa é uma valsa dedicada para o meu filho
que eu cantarolei a melodia. Muitas das minhas músicas eu canto para depois achar, né? Eu não pego no instrumento, né? Eu pego no instrumento depois, e agora eu estou tentando não pegar no instrumento, só cantarolar e tentar achar as notas só no papel, escrevendo. Mas ainda vai demorar um pouquinho para eu chegar nesse nível. Mas eu gosto muito de cantarolar. Então, meu processo de composição é sempre cantando, na maioria das vezes. E essa música depois eu mostrei pro meu filho, eu toco até hoje, ele vai na partitura e fala: papai, papai, minha música, papai que fez pra mim, papai que fez. E eu sempre tocando lá, as partituras ficam visível, ele bate, faz tá, minha música, papai. Eu falo: é sua música. Aí ele gosta, quando eu começo a tocar um acorde já que é da música dele, duas frases, ele já vem para perto de mim e fica do meu lado. Então hoje ele já reconhece que a música foi feita para ele. Ele cantarola um pouquinho, vai tá, ti, ta, ti, tu, ti, e fica só nisso. Mas ele canta pelo menos 2 notas da melodia, tá bom, né? Canta até mais afinado que eu.
O Samba pro Pedro, eu fiz ele em 2016. Foi numa época que eu sempre gostei muito de música brasileira, né? Especialmente o choro, influência do meu avô, e o samba. E nessa época eu comecei a ouvir com um pouco mais de atenção tudo, os aspectos do questão rítmica, do choro, né? Voltado principalmente ao violão de 7 cordas. E coincidiu da época que meu pai faleceu. Então essas duas coisas ficaram muito marcantes na minha memória, né? E então resolvi fazer uma música em homenagem a ele, né? De certa forma, mesmo ele não ouvindo muito samba, foi uma maneira de eu me expressar. Então é uma música que eu tenho um grande apreço até hoje. Eu tô sempre tocando ela e eu acho que de certa forma é uma forma de eu conseguir manter ele na minha memória, associando a música, né? Que desde criança ele me acompanhou essa questão toda. Então, é uma música que me toca muito. Eu fiz numa época que eu acho que ela precisava existir, né? Não foi eu vou sentar, preciso fazer uma música para ele, mas aconteceu dela vir com um sentimento que parece que é atemporal, né? Um amor pela música, assim como era meu amor por ele. Minha mãe conhece a música, ela, inclusive, em uma ocasião, sugeriu de colocar uma letra, né? Que ela, quando era nova, ela estudava música também, de maneira formal, mas isso acabou não acontecendo. Mas ele, meu pai, né, o Pedro, e a minha mãe sempre me incentivaram a estudar música, desde criança, no conservatório, depois durante a faculdade aqui em São Paulo, tudo. Então, dentre várias coisas, é uma forma de agradecimento a ele, acho. Acho que essa música, ela me traz uma espécie de uma nostalgia, né? Um sentimento bom. Então, eu sempre estou tocando essa música. Já teve outras músicas que por outros fatores ficaram para trás no meu repertório, perdi o interesse, mas essa música tá sempre ali. Vez ou outra eu tô refinando ela, tudo. Então ela tá sempre na minha memória musical e na minha memória afetiva, né? De certa forma eu associo isso.
Geralmente o meu processo de composição é baseado no relacionamento, alguma coisa que eu vi, alguma coisa que despertou para eu chegar e pegar o instrumento ou cantarolar uma melodia, né? Porque aquilo me toca e aí eu tento passar aquilo para a música. Essa música pro João faz parte de uma suíte que chama-se Suíte dos Nomes, né? É o segundo movimento. Eu recebi um telefonema de um amigo meu que chama-se João. Ele falou assim: Rodrigo, pega o metrô e vem aqui na Vila Madalena. Falei: poxa, João, agora? Não, vem aqui que você não vai se arrepender. Eu desmarquei uma aula que eu tinha e fui no metrô Vila Madalena. Peguei o metrô e falei: o que esse rapaz quer falar comigo? Cheguei no metrô Vila Madalena, ele com um estojo. Eu falei: o que é isso? Vai ficar muito bem nas suas mãos. Eu falei: o que é isso? Para, não brinca comigo não, rapaz. Você vai brincar comigo, eu vou chorar aqui, rapaz. Não brinca comigo não. Ele pegou e me deu um estojo. Eu abri, era um violão do luthier Tessarim. Ele me deu o instrumento. Eu fiquei extremamente comovido, porque é um instrumento fantástico. Não tem que ficar falando, porque todo mundo que está na música, que conhece um pouco de instrumento, sabe que é um violão maravilhoso. E eu ganhei esse violão. E eu vim no metrô dando risada. Tava o metrô lotado. Pra mim, o metrô não tinha ninguém. Eu tava dando risada de bobeira. Quem olhava falava: esse cara é louco no metrô. E eu com o sorriso aqui, ó. Dando risada sozinho no metrô. Por quê? Porque eu tinha acabado de receber um violão, meu amigo me deu um violão. Aí eu cheguei em casa, passou uns dias, eu fiz essa música, essa homenagem para ele, né? E sempre faço homenagem para ele, porque a pessoa dá um instrumento para outra pessoa. Eu acho que isso é muito... significa que gosta, né? Que viu que a pessoa quer também estudar. Ele era um ótimo violonista, aí ele foi para outra carreira e não ia mais usar o instrumento. Instrumento não pode ficar parado. Instrumento é para tocar para as pessoas e tocar na alma das pessoas. Aí dessa experiência eu fiz a música pro João.
O Nostalgia foi a minha primeira composição, né? Mas eu tenho pra mim, né, que eu tenho ideias musicais que eu tento trabalhar de forma composicional, né? Então, ela é uma música que posso dizer que eu tenho às vezes até uma relação de amor e ódio com ela. Relação de amor por essa primeira composição, né? Aquela coisa, né? Um ato, tá, eu vou tentar fazer alguma coisa minha. E de ódio, né? Talvez seja uma palavra um pouco fora de contexto, mas hoje eu vejo ela uma canção muito, muito simples no sentido estruturalmente, né? Mas ainda assim eu resolvo, vez ou outra, tento me aquietar, não ficar mexendo muito nela, porque ela faz parte, né? Fazia parte de um processo, né? Que é do momento ali que você tem de ferramenta, você desenvolve a partir daquilo. Então, ainda assim, uma composição que eu pretendo, né, manter no meu repertório por ser um ponto de partida, né, digamos assim. No final dela, eu já mudei algumas vezes, mas eu fico um pouco nessa luta interna de, tipo, deixa a música, ela estava ali daquele jeito quando ela saiu, você trabalhou ela na época e é válido, né? É o sentimento, né? Que às vezes a gente fica muito nessa questão de tem que ser uma coisa técnica, muito elaborada, harmonias mirabolantes. E na época, pelo menos quando eu penso em música, de forma geral, assim, você tem que se expressar, né? Então aquela música fazia parte daquele momento que eu precisava me expressar, assim como as outras, né? Então é uma briga interna, de certa forma, mantê-la na sua estrutura, né, digamos, original, né? Ela tem esse nome porque, eu não sei porquê exatamente, mas a melodia dela me remete a uma nostalgia que eu não sei o que é, de fato, assim. Então, quando eu ouço, eu toco ela, parece que eu tô sentindo saudade de alguma coisa, mas eu não sei o que é. Na época eu não fiz ela com essa intenção. Foi uma melodia que você foi trabalhando ali e tudo, mas hoje, como eu vejo ela, é diferente como eu via quando eu fiz. Então, em relação a essa visão, parece uma nostalgia de algo que eu não sei precisamente localizar do que é. Então, é uma nostalgia.
A música Até Amanhã é uma singela homenagem para minha esposa, Vânia. Por que até amanhã? Porque todos os dias minha esposa é funcionária pública, enfermeira obstetra, e aí eu levo ela ao ponto de ônibus ou de carro. Agora nessa pandemia é de carro. Mas eu levava ela até o ponto junto com meu filho. E onde eu moro, o sol, o pessoal brinca que é o sol de rachar mamona. E aí eu levo ela no ponto, aquele solzão de rachar mamona, assim. E eu sempre falava, até amanhã, meu amor, até amanhã, até amanhã. E aí, uma dessas vezes aí eu falei até amanhã e aquele sol bateu assim, eu cheguei em casa, peguei o instrumento, aquele sol veio presente, minha esposa também, o rosto dela assim, com aquele sorriso. E aí eu peguei o instrumento, fui tocando ali uns acordes que eu achava interessante. E aí saiu essa melodia. Essa melodia foi o contrário, saiu no instrumento, né? Eu não cantarolei. Aí depois que eu fiz a primeira parte, os 8 primeiros compassos da melodia, aí eu continuei cantando, mas saiu tocando, né? Ela saiu no instrumento, que algumas vezes também sai no instrumento, mas na maioria das vezes o meu processo de composição é cantarolando. E aí eu peguei o instrumento, fui tocando, saiu aquele primeiro pedaço, aí eu falei, poxa, isso daqui dá uma música assim, assado. Aí eu toquei, falei, poxa, legal, agora essa segunda vez que eu repeti o tema, eu vou colocar aqui. Aí eu usei os recursos, né, de estudo, né, eu falei, agora eu vou pegar aqui e vou fazer uma aumentação da melodia, que isso é uma regra do contraponto. E peguei e fiz essa brincadeira e fiz essa música nesse momento, né, de despedida, né, encontros e despedidas, como diz a canção, né. E aí eu peguei, fui tocando, achei as notas, passei, mostrei depois para ela, não falei que era a música dela, mas mostrei. Ela falou, nossa, a música é bonita. Eu falei, agora eu fiz para você. Aí peguei, mostrei a partitura, tal. Se ela falasse que era feia, eu ia falar, oxa, meu Deus, hein? Aí eu mostrei a música, ela achou bonita. E aí eu toco, sempre que eu toco, eu tenho essa imensa alegria de lembrar naquele dia que eu fui levá-la, e aquele sol maravilhoso de rachar mamona. Mas isso aí. Até amanhã.
Até amanhã. Pela manhã, eu fiz ela em janeiro, né, das minhas ideias musicais, né, essas pequenas composições, ela é a música mais recente, né? E ela veio justamente, eu tento manter uma rotina de estudo, essa questão aliada ao trabalho, tudo e outros compromissos, mas ela me veio num impulso só, tanto é que ela é uma composição bem simples, bem curta, né? Ela me veio, quando eu sentei na cadeira e botei a mão no violão, me veio a ideia da música, né? E foi uma coisa que eu trabalhei ela durante a parte da manhã. Então ela veio num impulso só. E eu lembro que foi por volta, eu tinha acabado de acordar, cerca de 7h30, e toquei a música, parece que ela estava ali, ela estava esperando. E é uma outra composição que eu tenho um certo receio de mexer nela, né? Porque parece que ela tem mais coisa ali, só que eu não consigo ainda saber o que é. Parece que tudo muito abstrato, né? Mas elas vêm com sentimentos, às vezes eu não consigo reconhecer que sentimentos são esses, né? E é uma música que eu já tenho um apreço um pouco maior em relação, digamos, ao seu desenvolvimento, que eu acho que ela já está um pouco, talvez assim, entre aspas, eu estou um pouco mais maduro em relação às minhas músicas, né? Então, obviamente ainda tem muito caminho a ser percorrido, mas ela me parece, eu já estou um pouco menos inquieto em relação às outras. Então ela, em algum momento eu vou trabalhar nela, mas eu vou saber que momento vai ser esse. Assim, vai ser uma coisa no impulso, assim como ela veio, me parece que uma hora vai vir um desenvolvimento dela no impulso também. Por eu falo ser uma pessoa um pouco sucinta nas palavras, talvez eu tente me comunicar dessa forma. Então às vezes eu vejo assim, talvez uma inquietude que eu não me expresso por meio de palavras, eu tento expressar por meio do som, né? E muitas vezes não sai como eu quero, assim como as palavras. Mas na maioria das vezes, a maioria dessas ideias musicais que eu trabalho são a partir dessas inspirações, pequenos lampejos, né?
Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa quarta live. Espero que vocês tenham curtido até aqui o nosso trabalho, o trabalho dos nossos colegas, compositores. E gostaríamos de deixar o convite a todos vocês para seguirem as nossas redes sociais, a nossa página também nas redes. Nós temos também o nosso trabalho registrado no Spotify, né? Então vocês podem acompanhar um pouquinho mais por lá também. Então, dando continuidade, para finalizar, vamos tocar mais uma música, né, Thiago? Isso, nós iremos tocar a música Luar do Sertão, de autoria do João Pernambuco, com parceria de Catulo da Paixão cearense. Muito obrigado a todos.